Olá, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui para vocês as 10 principais vantagens da hidroponia em relação ao cultivo tradicional, o cultivo no solo, na terra. Mas antes de começar de fato o conteúdo do vídeo, eu quero te pedir que não me interprete errado se você for uma pessoa que cultiva na terra. De verdade, o meu objetivo aqui não é desmerecer o cultivo tradicional, eu sei bem o seu real valor e importância na história da agricultura. Aliás, foi assim que eu iniciei a minha história nesse maravilhoso mundo de cultivos. Mas com o passar do tempo, eu conheci a hidroponia e hoje eu cultivo uma variedade de alimentos sem utilizar um grãozinho de terra. Apenas quero te mostrar que além do cultivo que você já conhece, que repito, é fantástico, existe também um outro que acompanha várias vantagens que você provavelmente também vai gostar ou no mínimo vai ficar curioso. E se por acaso você não me conhece, eu sou o Bruno Palma, do canal Bruno Palma Hidroponia. E no meu canal eu ensino as pessoas a produzirem alimentos de forma hidropônica. Bom, vamos lá então às vantagens da hidroponia. A primeira vantagem da hidroponia é o menor consumo de água. É isso mesmo, na hidroponia o consumo de água, ao contrário do que a maioria das pessoas imaginam, é muito menor. Tudo porque a água misturada com os nutrientes utilizados na hidroponia é reaproveitada. É isso mesmo, a mesma água passa várias e várias vezes pelas raízes das plantas. E nesse processo todo de reutilização, a planta só absorve os nutrientes e água que ela realmente precisa para crescer e para se desenvolver. Para você ter uma ideia, para produzir um pé de alface na terra, o consumo de água varia de 25 a 30 litros, enquanto na hidroponia, para produzir o mesmo pé de alface, o consumo de água é de apenas 4 a 5 litros em média. Na hidroponia, a economia de água pode chegar até 90% dependendo do clima e da cultura. E isso é fantástico, porque quando falamos que a hidroponia é o cultivo sem terra, que só utilizamos água, rapidamente as pessoas imaginam, nossa, deve gastar muita água. Mas na verdade não, é exatamente ao contrário. Na hidroponia, a gente gasta muito menos água. E em tempos que o consumo de água usado na agricultura já é bem discutido, na hidroponia a proposta é bem diferente. O lema aqui é o menor consumo possível de recursos hídricos sem desperdícios com irrigação. A segunda vantagem da hidroponia é a maior produtividade. Numa mesma área você consegue produzir bem mais alimentos em relação ao cultivo na terra. E isso, principalmente para produtores comerciais, é uma das maiores vantagens. Só para citar um exemplo, no caso das bancadas hidropônicas, vários produtores colocam as mudas por cima das plantas maiores como se fossem um andar acima. Então, em um mesmo espaço que você produz 100 plantas na terra, você consegue produzir 200 plantas na hidroponia. E além das bancadas hidropônicas, existem várias outras formas de se aplicar a hidroponia com uma economia de espaço, usando, por exemplo, as torres e pirâmides hidropônicas. Estes foram apenas alguns dos exemplos para você entender um pouco mais. Além da otimização do espaço, outro fator que ajuda muito a aumentar a produtividade no cultivo de hidropônicos passa pela solução nutritiva equilibrada, que normalmente são compostas por todos os nutrientes que as plantas realmente precisam para se desenvolver. E falando em solução nutritiva e equilibrada, entramos na terceira vantagem da hidroponia, que é o menor ciclo de cultivo ou colheita mais rápida. Justamente por absorverem todos os nutrientes que precisam de forma fácil, as plantas hidropônicas crescem mais rápido do que as comparadas no cultivo tradicional na terra. E qual é o grande motivo? No cultivo tradicional, as plantas precisam dedicar parte da sua energia no enraizamento e na procura pelos nutrientes na terra. Isso se a gente estiver falando de uma terra fértil. Agora imagine se a terra não for tão boa assim, o enraizamento pode ser até mais difícil e assim dificultar ainda mais o crescimento da planta cultivada na terra. Na prática, a terceira vantagem acaba ajudando também a segunda vantagem, que é a maior produtividade. E ó, se você está gostando do vídeo até agora, faz o seguinte para mim, deixa o seu joinha porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E fica aqui comigo porque ainda restam outras 7 vantagens. A quarta vantagem da hidroponia é em relação à limpeza e higiene. As plantas na hidroponia ficam em um ambiente elevado do chão, longe da terra, longe de insetos rastejantes, de fezes de animais e qualquer outro tipo de bactéria que possam estar em contato com as folhas das suas plantas. E por isso, você acaba tendo um alimento muito mais higiênico, limpo e seguro para se alimentar.
Um sistema hidropônico de qualidade é sempre bem limpo e higienizado, assim tornando o ambiente em que a planta vai crescer muito mais seguro e com um risco mínimo de contaminação. Normalmente, um sistema hidropônico é higienizado a cada colheita. Claro que isso depende um pouco de produtor para produtor. Aproveitando o gancho da quarta vantagem, entramos na quinta vantagem da hidroponia, que é o menor índice de pragas, justamente pelo cultivo ser elevado do chão e também por usarmos ambientes controlados. Nossas plantas ficam longe do acesso de pragas e de insetos rastejantes, que normalmente usam as hortas para se esconder ou para se alimentar. Por isso, a preocupação com o uso de inseticidas naturais ou não acaba sendo muito menor na hidroponia do que comparado ao cultivo tradicional. As pragas aparecem na hidroponia sim e temos que fazer a prevenção ou combate, porém a preocupação é muito menor do que comparado ao cultivo na terra. A sexta vantagem da hidroponia é menos trabalho e menos mão de obra. Novamente, devido aos alimentos hidropônicos serem elevados do chão e também por conta da gente não ter toda aquela preparação de solo que é necessária no cultivo tradicional. Cuidados com ervas daninhas, dentre outros. Enfim, o esforço até você colher o seu alimento lá no fim é muito menor. Em uma bancada hidropônica, por exemplo, fazemos o manejo de pé, sem precisar forçar os joelhos e coluna. Enfim, o trabalho fica muito mais fácil. E isso é muito bom, principalmente para pessoas de idade ou que tenham alguma dificuldade física. A sétima vantagem da hidroponia é você ter, depois da colheita, um tempo bem maior de conservação dos alimentos. E eu vou te explicar o porquê. No cultivo tradicional na terra, ao fazermos a colheita de um pé de alface, um pé de rúcula ou agrião, por exemplo, você precisa cortar a raiz da sua planta. Isso porque a planta fica enraizada na terra. E bom, nesse caso, a gente tem uma planta que precisa ser consumida em pouco tempo, porque rapidamente ela vai começar a murchar. E isso acontece simplesmente porque nós cortamos a raiz. E quando nós cortamos a raiz da nossa planta, nós cortamos também todo o processo de alimentação dela. Já na hidroponia, o processo de colheita é bem diferente. A planta é colhida sem afetar o seu sistema radicular. Na hidroponia, a planta é retirada ou colhida por inteira. Isso garante que ela sobreviva e fique fresquinho por muito mais tempo, desde que ela tenha um pouco de água em contato com as suas raízes. Uma dica legal é que você pode colher a sua planta hidropônica em casa e colocá-la dentro de um copo com água. Com certeza a sua planta vai se manter por muitos dias vivinha, fresquinha, em cima da sua mesa da cozinha, por exemplo. Você já percebeu nos supermercados que os alimentos hidropônicos normalmente ficam dentro de embalagens de plásticos com um pouquinho de água no fundo? E isso tem um porquê. Essa simples prática garante muito mais tempo de prateleira para os alimentos hidropônicos. Enfim, essa prática garante para o cliente final também um alimento bem mais fresquinho, limpo e bonito para ele poder levar para casa. Vamos então para a oitava vantagem, que é a qualidade do produto hidropônico. Na hidroponia, as plantas crescem em um ambiente controlado, onde todas as necessidades da planta são supridas na conta certa. Mas como assim, Bruno? Bom, eu diria que na hidroponia as plantas recebem a quantidade certa de nutrientes que elas precisam para se desenvolver com qualidade e com uma alta carga nutricional. No preparo da solução nutritiva, nenhum nutriente é deixado de fora. O cálcio, ferro, zinco, potássio e todos os demais nutrientes necessários estão contidos ali. Sendo assim, a planta hidropônica sempre tem água e nutrientes à vontade, o que fazem ela crescer com muita qualidade. Por isso, o tamanho e aparência dos produtos hidropônicos são constantes durante todo o ano. E também por conta disso, existe uma oferta muito maior de um produto diferenciado com maior valor agregado, exatamente por ser um produto de melhor qualidade, de melhor aparência e de maior tamanho, podendo agregar a ele um melhor preço e uma comercialização bem mais fácil de se fazer. A nona vantagem da hidroponia, que é interessante principalmente para um produtor comercial, é que uma vez que o cultivo hidropônico não precisa de terra, isso significa que ele pode ser feito bem mais perto do mercado consumidor e necessitando cada vez menos espaço. Pode ser feita basicamente dentro da cidade, na área urbana, bem próximo aos supermercados, lanchonetes, restaurantes, no qual será feita a venda dos produtos. E isso com certeza é uma vantagem enorme para o produtor ter o seu produto muito mais perto do local de venda. Poupa tempo, trabalho e dinheiro. A décima vantagem é uma vantagem novamente interessante para o produtor comercial, que é o plantio no ano todo.
A agricultura é uma atividade que depende das condições climáticas. Quando uma chuva torrencial acontece, a produção pode ser colocada em risco. De forma semelhante, longos períodos de seca atrapalham o desenvolvimento da produção. Todas essas situações mostram que o sucesso dos seus cultivos está ligado diretamente ao clima da sua região. Contudo, essa questão não acontece na hidroponia. Com ela, é possível fugir desses problemas, plantar e vender durante todos os meses, pois é um ambiente protegido e controlado. Sem falar que a hidroponia garante mais colheitas durante o ano, permite ciclos mais curtos devido ao melhor controle ambiental e nutricional. Bom pessoal, essas foram as 10 principais vantagens da hidroponia em relação ao cultivo tradicional na terra. E se você ainda não pratica a hidroponia, eu espero que com essas vantagens que eu te apresentei, eu tenha conseguido ao menos, quem sabe, ter te incentivado a conhecer melhor a hidroponia. E faz uma coisa, compartilhe este vídeo com os amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar bastante e poder conhecer melhor esta técnica maravilhosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.